Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representante aqui do Ministério Público. Bom dia. Peço à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2026, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, o corregedor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reunir os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente em exercício informou o adiamento da pauta do conselheiro Otávio Lessa, ante a sua ausência justificada. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 3833-2025, representação, retirado de pauta. E TC 15683-2025, representação, acórdão aprovado. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 1123-2026, representação, adiado para a próxima sessão. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 6791-2024, prestação de contas de governo municipal, adiado para a próxima sessão. TC 15691-2025, representação, acórdão aprovado. E TC 8386-2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada vista pela conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 8553-2023, prestação de contas de governo municipal, retirada de pauta. TC 2340-2025, representação. E TC 8541-2023, prestação de contas de governo municipal, ambos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, o conselheiro substituto Alberto Pires justificou a ausência da conselheira substituta Marraquel. Após a presidência em exercício, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheira Renata. De acordo. Aprovada. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, antes de passar para a relatoria, eu estou trazendo aqui para o Pleno uma proposta que foi com relação aos processos que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as decisões que passassem de 5 anos, a gente não teria, ou seja, já teria prescrito. Nós temos um volume hoje de processo, ainda na DEFAFON, em torno de 20 a 25 mil processos. Esse processo físico, a DEFAFOI em torno de 1.000 e a DEFAZENF em torno de 2.000 processos. Eu estou trazendo duas propostas para que a gente aprove no Pleno. A mais técnica, mas na minha concepção, seria só para postergar e dar mais trabalho aos gabinetes, seria identificar os relatores disso tudo, para o trabalho que ia dar. Passar todos eles para os gabinetes, para que cada conselheiro, obviamente, pelo prazo, que aí vai ser mais de 5 anos, ele vai estar prescrito. Qualquer ação que nós possamos tomar no Pleno, ela não vai ter, vamos dizer assim, validade jurídica, utilidade, porque o Judiciário já decidiu isso, e daria trabalho tanto para a TI, como para os gabinetes, como para todo mundo. A outra proposta é, se o Pleno entender, é que a gente pudesse aprovar que esses processos identificados já pela data de entrada, que teria mais de 5 anos, nós possamos fazer um ato da presidência arquivando esse processo com vamos dizer, a aprovação do Pleno. O que não pode, os processos estava num depósito, pagando aluguel, o Fernando trouxe para cá para economizar, mas ocupando salas e espaço, e
E não tem, ao meu ver, não tem sentido. Por isso que eu estou trazendo, para que a gente possa, cada um, raciocinar e ver qual seria o melhor caminho. E a decisão do que o pleno entender, a gente cumpre, não tem problema nenhum. Mas que para eles ficarem parados sem nenhuma decisão, cada dia vai ficar um dia mais velho, e a finalidade não existe. Então, estamos abertos para a discussão, para que a gente possa ter uma decisão do pleno e dar o encaminhamento que o pleno decidir, por maioria ou por unanimidade. Está facultada a palavra a todos. Conselheira Rosa, pela ordem. Presidente, sem dúvida alguma, é uma preocupação que nós, como tribunal, temos. E acredito que as propostas que Vossa Excelência traz são bastante razoáveis. Só peço, a minha sugestão é no sentido de que nós deixemos para que as duas propostas sejam deliberadas na presença do pleno de forma completa, né? Como hoje nós não temos, está ausente o conselheiro Anselmo e, enfim, acredito que se nós esperarmos mais uma semana, uma sessão, não trará grandes prejuízos, além dos que nós já estamos tendo, né? Então, eu acredito que a próxima sessão será bastante coerente para que nós definamos um bom termo a esta situação. Como penso, presidente? Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu acho que esse era o objetivo realmente desse nosso tribunal. Com tanto processo que nós temos aí parados, eu acho que chegou o momento de agora a gente dar um norte, né, com relação aos processos antigos. Eu acho que as sugestões que foram levantadas por Vossa Excelência, a que for sido aqui pelo pleno, eu acato, eu entendo que seria o mais viável. E o que importa é daqui para frente. Esse corte é super importante para que o nosso tribunal avance. Eu estou de acordo, presidente, com a decisão que a maioria decidiu. Mas, Vossa Excelência, eu não entendi, ficaria, mas a sua posição agora, para a gente ter, tem duas propostas. Qual a proposta seria de fazer o arquivamento através de um ato da presidência, no sentido de já completou, tem o ano que realmente vai estar prescrito, se a gente já faria, ou a proposta da conselheira Rosa de aqui ter mais o voto só faltando o conselheiro Anselmo. Eu queria saber para a gente depois fazer uma votação. Ele vai estar, acho que na próxima sessão ele estará presente, e poderíamos aguardar o conselheiro Anselmo, até para dar uma sugestão também. Acato a sugestão da conselheira Rosa de deixarmos a próxima sessão. Conselheiro. Presidente, também não vejo prejuízo, problema nenhum em aguardar para a próxima sessão, né? É possível aguardar e a gente discutir melhor, deliberar acerca do melhor encaminhamento, senhor presidente. Não, eu quero o seguinte, como eu sou, vocês me conhecem, sou agoniado, tem duas opções. Ou a gente espera ou a gente aprova. Porque aí eu vou, entendeu? Eu vou seguir essa linha, até porque a outra sessão eu não vou estar aqui. E não precisa eu estar aqui para decidir. O pleno, de qualquer forma, é completo, né? Não, mas aí, a minha proposta é essa. Qualquer uma que o pleno decidir, eu acato, não tem problema nenhum. Mas eu acho que a minha proposta é simplesmente uma coisa ou outra. A não ser que tenha uma terceira que eu não conheço. Assim, que eu não tenho. Se tiver uma outra proposta, junta as três e vota uma. Entendeu? O que eu queria era essa, para a gente não perder tempo. Minha proposta sempre é não perder tempo. É a gente ganhar tempo, mesmo que tenha que ficar, mas aí já sabe, não precisa estar aqui. O meu voto o meu é para arquivar tudo. E não tem sentido de eu perder tempo de uma coisa que eu vou enxugar gelo, me desculpe. Porque a justiça jamais vai dar alguma coisa que a gente decida aqui. A gente vai perder tempo, a gente precisa dar eficiência. Então, meu voto é nesse sentido. Óbvio que eu estou decidindo, quem vai decidir é o pleno. Mas como eu não vou estar aqui, o meu voto é nesse sentido. É só isso que eu quero colocar. Então, você já tem meu voto, independente de eu estar aqui.
Vossa Excelência, o voto da conselheira... Não, você vai pegar os votos Maria normais. Cleide. O meu é no sentido de Deixa eu através só de um entender, ato. presidente. Aí, portanto, a proposta da conselheira Era Rosa só fica adiar por causa da prejudicada, presença né? do Fica conselheiro Selma. prejudicada. Entendeu? Tá. Adiar. Ela não está votando porque ela está querendo saber se o conselheiro entendi. Anselmo teria uma outra Não, proposta. presidente, ou não. sendo assim, ficou claro para mim. Eu acredito que a gente pode determinar o arquivamento da forma proposta por Vossa Excelência, sem problema nenhum. Também não tenho nenhuma objeção. Esse é o meu voto, porque Aí para não sim. atrasar. Quando votar, mesmo que a gente vote depois, não tem problema. Mas o meu voto já é esse. Tá. Tá? Eu só queria deixar consignado isso. As duas sugestões de Vossa Excelência, as duas propostas, seriam uma no sentido de arquivamento de todos os processos. Vocês estavam delegando a presidência fazer um ato e a gente arquivar tudo de uma vez para ganhar tempo. A outra proposta é que eu vou mandar para cada gabinete o volume de processos, que tem uns 25 mil, 30 mil processos, e cada gabinete vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer. Só que você não vai ter trabalho no gabinete, não vai ter trabalho em separar os processos, em verificar quem é o relator de cada processo. A gente eliminava todo esse trabalho e participava disso, fazia dessa forma, que eu achei que, para mim, para minha maneira de pensar, é a mais simples. E o resultado, no final, o resultado é o mesmo. Tanto faz eu distribuir, como ter um ato de já o processo lá, levantar no sistema, pegar o processo, conferir a numeração, tá mais e arquivar. É só isso. Posso fazer uma sugestão? Pode, claro. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu acredito que, como é uma decisão de arquivamento, uma decisão processual de arquivamento de processos que realmente não tem mais utilidade de tramitação, e de forma a conciliar, né, essa situação, até do conselheiro Anselmo não estar presente, tem processos que ele é relator também, eu acredito que o que poderia ser deliberado seria o seguinte, que fosse feito um ato da presidência, estabelecendo esses critérios e quais são os processos que vão ser arquivados, de acordo com aqueles parâmetros, seguindo a orientação, né, seguindo a decisão já do Supremo, de que esses processos que já tem mais de 5 anos de ingresso na corte, que não houve tramitação, que eles não têm mais utilidade de movimentação processual, esses processos, eles estarem elencados e definidos esses parâmetros no ato da presidência, e que esse ato da presidência seja trazido para referendo do plenário. Vossa Excelência, com sua equipe, prepara esse ato, né, de acordo com as orientações da diretoria, até porque cada um sabe a quantidade, o volume de processos, é bom ter isso, e aí, com o ato pronto da presidência, traz a referenda do plenário e os conselheiros deliberam a partir dali, daquela decisão do plenário com todos, o arquivamento integral de todos os processos, justamente para evitar toda essa tramitação. Porque se for fazer individual, esses processos que são físicos, hoje, como a gente tramita tudo pelo ETCE, você vai ter que cadastrar esses processos no ETCE, tramitar para o gabinete dos conselheiros, depois encaminhar para o Ministério Público. Então, eu acredito que fazendo um ato da presidência e trazendo a referenda do plenário, eu acho que juridicamente ficaria bem adequado. É uma sugestão que eu dou a Vossa Excelência. Então, aí já poderia ir confeccionando o ato da presidência e aí traz só para homologar no plenário, entendeu? A referenda do plenário. É a sugestão que eu dou a Vossa Excelência. Eu agradeço, doutor. Mas, na verdade, é a mesma coisa que eu estou pedindo. É exatamente o referendo do plenário para que possa fazer isso. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu posso fazer... Pois não, conselheiro. Eu e a conselheira Maria Cleide também tem uma preocupação inversa, né? No momento em que a gente determina o arquivamento de todos os processos dessa forma, a gente tem esses processos que estão registrados no SIM. O SIM ele vai ficar com informações que são lixo, né? Nessas informações elas vão inviabilizar o sistema antigo, que já é um sistema corrompido, um sistema que tem informações ruins. Um outro risco que a gente tem também, e a gente precisa estar pensando nisso para não inviabilizar o novo sistema, o ETCE, é o fato de que nós temos também muitos processos desses antigos que já foram migrados para o ETCE, né? E se a gente simplesmente determinar o arquivamento físico deles, eles continuarão com aquela informação contaminando o sistema novo, né? O mesmo que aconteceu no sistema assim. Então, eu acredito que não discordo do seu entendimento, é muito mais prático,
muito mais econômico, muito mais eficiente. A gente não perde tempo, né? Concordo plenamente, mas acho também que a gente precisa ter um cuidado com relação a esses processos que têm mais de 5 anos, que se encontram tramitando no tribunal. A gente tem, por exemplo, pautado para hoje um processo assim. Para hoje, o que foi adiado da semana passada, alguma coisa assim, processo de 2016, que surgiu fisicamente, cadastrado no sistema assim, e que foi migrado em algum momento para o sistema ETCE. E se a gente simplesmente elimina esse processo fisicamente, vai ficar aquela informação sujando, digamos assim, com Vossa Excelência está entendendo, né? O sistema. A minha preocupação da conselheira Maria Cleide é apenas com relação a esses processos, que já foram migrados, né? Processos com mais de 5 anos, e que se encontram tramitando de forma híbrida, tramitando fisicamente e com a tramitação eletrônica concomitante. Tudo bem. Esses que estão tramitando fisicamente, obviamente, eles não vão estar lá, no arquivo, Aham, certo? aham. Então, o que a gente está sugerindo é que esses do arquivo, que não estão em gabinete nenhum, é que possa ser resolvido. Perfeito, Os que perfeito. estão tramitando normal, ele continuaria na tramitação normal. Perfeito, perfeito. Entendeu? Uma coisa não inviabiliza a outra. Tá. E eu acho que resolveria dos Resolve. dois jeitos. Resolve. Entendeu? Deixa eu... Repare só. Você estava aqui. Tá, fazer essa mistura. Mas eu expliquei que, no caso, não iria acontecer, porque o que estão fisicamente, mas estão nos gabinetes, aí o próprio relator vai decidir no momento certo. Certo? O que a gente está querendo eliminar é o que estão... São os não migrados. Os não migrados, está lá, parado lá sem fazer nada. O que está migrado continua o processo normal. Eles seriam apenas aqueles que estão lá jogados sem nenhuma atividade. É só para esclarecer e deixar os pontos. Não, em nenhum momento vai ser o que estão no gabinete. Não, aí cada um já está lá mesmo, você decidir de acordo com o que cada conselheiro entender. Seria... Tramitando no tribunal, que já foram feitas estão fazendo as análises. Também tem alguns processos antes de 2020, que já passaram pelos gabinetes, estão nas diretorias, no Ministério Público. Esses seriam arquivados? Esses que estão... Não, só os que estão lá no arquivo. São aqueles bem antigos mesmo, os físicos, né? Porque tem os físicos não migrados. Entendeu? O que estão migrados continua normal. E aí esses que temos também esses de tipo 2020 para trás, que não foram migrados, que estão tramitando, aí esse fica a cargo dos conselheiros. Dos conselheiros. A tramitação, o arquivamento, é isso? Exato. Inclusive, já tem muitas que estão sendo feitas decisões monocráticas. Sim. Nesse sentido, encaminha. Deixa eu dizer, meu exemplo, eu arquivei foi tudo. Está tudo arquivado, não tem que eu perder tempo com um processo que não tem para nada. Então, eu só quero a gente formatar uma ideia e que ela possa ser de todo mundo, para a gente fazer a mesma coisa. Porque, por exemplo, a Defafon, repare só, a gente precisa é a diretoria que tem maior número de processos. Tem 20 mil processos. O que é que eles vão fazer com esses 20 mil processos lá, gente? Eles vão deixar de ver os novos para ver os velhos? É essa agonia que eu estou tendo administrativamente por estar vivendo esse momento provisório, mas que é uma coisa real que o tribunal precisa se debruçar e decidir. Entendeu? Com relação a isso. Eu, na minha concepção, por isso que eu estou votando antecipado, não tenho nenhum problema de qualquer coisa que a gente possa fazer errada, porque o Supremo que decidiu. Ele estaria, a gente agora, eu acho que não tem mais, antigamente ainda pagava aluguel para guardar esses negócios. Eu acho que veio todos para cá, vou tirar dúvida disso. Entendeu? Está ocupando algum espaço em algum lugar naquele prédio novo, na garagem, onde podia botar para os carros. Entendeu? É a ideia eu acho que até na garagem que a gente está querendo ver se botar para quem tem carro elétrico, botar umas tomadazinhas para botar lá para
para pessoas. Então, como eu não vejo, eu estou colocando, na verdade, socializando a minha angústia com relação a uma coisa que, se a gente não decide, vai cada vez mais atrapalhar. E eu, eliminando isso, a gente vai ter, nenhum diretor da DEFAFON, nenhuma diretoria, eu tenho um volume de processo, não, meu amigo. Você tem menos 20 mil, o outro tem menos 2 mil, o outro tem menos 1.000. A gente tem que trabalhar agora o que está dentro do sistema, e os outros, cada conselheiro vai analisar, vai arquivar ou não, aí é o problema de cada relatoria. É nesse sentido só e que eu estou querendo trazer, expondo todos os argumentos que eu acho que é positivo. Conselheira Rosa. Eu não discordo de Vossa Excelência. No entanto, eu acho que o que eu estou querendo colocar é no sentido de que uma sessão a mais não vai trazer nenhum prejuízo para nós. É só para que a gente possa dar oportunidade, como o próprio Ministério Público se coloca, no sentido de que tem um outro conselheiro que tem processos que são referentes à relatoria dele e que, de repente, nós estaríamos deliberando por ele, em tese, né? Mas não discordo que Vossa Excelência tem razão bastante, no sentido de que a gente está só guardando um produto que não terá utilidade, né? Em nenhuma hipótese. Porém, eu acredito que se a gente aguardar, não vai trazer prejuízo para nós e vamos estar dando o encaminhamento da mesma forma. E eu acho que a sugestão do doutor Enio, no sentido de já trazer pronto e preparar o ato e a gente referendar. Né? Tá bom. Eu só estou querendo deixar meu voto, como eu vou estar aqui, deixar meu voto é esse aí. Vou fazer esse ato em cima, obviamente, das duas opções, e o que for vencedor, a gente vai executar. Inclusive, presidente, com relação penso eu que com relação a nós 4 que estamos aqui, a deliberação certamente será no sentido de acompanhar o que Vossa Excelência está apresentando. Então, se algum de nós, acredito que não possa não estar presente, mas também como Vossa Excelência está colocando o seu voto, eu posso também, o meu será no sentido de acompanhar a proposta que Vossa Excelência está trazendo. Só no sentido de que eu acredito que se a gente aguardar um pouquinho, não vai... Tudo bem. Eu vou preparar e vou trazer para referendo na próxima terça-feira. Tá? Vou preparar dentro desse sentido. E que, por certo, será o presidente em exercício será o corregedor. Ele já sabe dos votos que estão sendo tomados. Ok, fechado. Oi, Renata. Conselheiro. E acredito que o melhor caminho seria por meio desse ato ser votado no pleno. Ótimo, então. Fica, Rodrigo. Vossa Excelência, na terça-feira você traz o ato, já vai estar pronto. Votos pelo arquivamento, 4 votos eu também 5, né? Eu também pelo arquivamento por ato. Mais efetiva na próxima terça-feira. Tá. Bom, agora vamos passar pela ordem, conselheira Rosa. Desculpe só. O conselheiro Anselmo, como ele está naquele encontro de Minas Gerais de Inteligência Artificial, ele pediu para fazer o adiamento do processo 2784-2026 para a próxima sessão. Conselheira Rosa, por favor. Senhor presidente, eu tenho um processo a relatar, apenas um para esta sessão. No entanto, nossa assessoria observa que foi pautado como interessado um gestor que não é o responsável por esse exercício Foi mencionado aí. Foi mencionado um gestor que não é do processo, que na realidade o responsável por este processo é o gestor senhor Rubens Felisberto de Ataíde Júnior, porém
o que foi publicado é um interessado, o senhor Jadson Lessa dos Santos. Trata-se da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Milagres. No entanto, eu não sei se Vossa Excelência e os demais acatariam o entendimento de que, nesse instante, o nosso voto é pela aprovação, regularidade das contas, acompanhando, inclusive, o entendimento e o parecer prévio trazido pelo Ministério Público e a diretoria. Se entenderem que, dessa forma, não terá prejuízo ao gestor, que estará sendo, nesse momento, analisado, suas contas estão pela aprovação, não trará prejuízo a ele. Se entenderem que pode ser, eu relatarei. Se não, a gente retira e para uma nova pauta, Ok. consertando. Deixa eu ver. Eu acredito, presidente, senhora relatora, justamente como não há qualquer encaminhamento por penalidade ou irregularidade no julgamento, o parecer, inclusive, do Ministério Público também é pela regularidade com ressalvas, inclusive para correção de falhas que podem ser feitas no exercício subsequente. Eu acredito que não há prejuízo nem perigo de uma repercussão negativa da esfera do gestor que inviabilize o julgamento. Pelo Ministério Público, poderia seguir o julgamento. Ok. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu entendo da mesma forma que o Ministério Público, eu acredito que não tenha nenhum prejuízo às partes. Conselheiro Rodrigo. Da mesma forma, Conselheira Renata. Então pode continuar, conselheira Rosa. Obrigada, presidente. Trata-se da prestação de contas de governo do município de São Miguel dos Milagres, relativa ao exercício financeiro de 2020, sob a responsabilidade do senhor Rubens Felisberto de Ataíde Júnior, submetida a esta Corte para emissão de parecer prévio nos termos constitucionais e legais aplicáveis. A instrução processual revela que, após análise técnica inicial, sem conclusão definitiva, houve complementação pela diretoria competente, que, em consonância com o Ministério Público de Contas, opinou pela aprovação das contas com ressalva. No mérito, a análise evidencia que o município apresentou equilíbrio financeiro, equilíbrio orçamentário global, com resultado superavitário relevante entre receita arrecadada e despesa empenhada. Ademais, restou demonstrado o cumprimento dos limites constitucionais nas áreas de educação e saúde, bem como a observância dos limites de despesa com pessoal, ainda que no patamar prudencial. Entretanto, foram identificadas inconsistências relevantes que, embora não comprometam a regularidade global das contas, justificam a posição de ressalvas, dentre as quais se destacam falhas no planejamento orçamentário, com insuficiência na arrecadação prevista, deficiência na atuação do controle interno, inconsistências na atualização das informações contábeis, em desacordo com o MCASP, elevado volume de restos a pagar, indicando fragilidades na gestão financeira, dependência significativa de transferências constitucionais, limitando a autonomia fiscal do município. Além disso, verificou-se resultado financeiro e patrimonial deficitário, bem como fragilidades na gestão de caixa, aspectos que demandam aprimoramento nos exercícios subsequentes. Não obstante a verificação de tais achados, não se constatou dano ao erário nem irregularidades graves, capaz de ensejar a rejeição das contas, prevalecendo o entendimento técnico e ministerial pela aprovação com ressalvas. Diante desse contexto, acompanhando o entendimento da diretoria e o parecer ministerial, emitir o parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva,
Determinar ao gestor a adoção de medidas para aprimoramento da gestão contábil, do controle interno e do cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e recomendar o fortalecimento da arrecadação própria, a melhoria da transparência das informações fiscais e o aperfeiçoamento da gestão previdenciária e orçamentária. Por fim, determino os encaminhamentos regimentais com remessa do parecer à Câmara Municipal competente. É como voto, presidente. Doutor Enio. Senhor presidente, conforme já trazido, né, no relatório, no voto da eminente relatora, manifestação ministerial nos autos também acompanhando o posicionamento da unidade técnica, foi no sentido de aprovação com ressalva das contas do gestor do município de São Miguel dos Milagres para o exercício de 2020 e que, com determinações de correção de falhas, né, inconsistências contábeis, a questão do controle interno, conforme trazido no voto, nesse sentido, parecer número 7 de 2016, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheiro Rodrigo. O presidente também acompanha a relatora. Conselheira Renata. Acompanha a relatora. Aprovado, conselheira. Continua com a palavra. Dessa forma, a minha pauta se esgota, presidente. Muito obrigada. Pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho processos na pauta do dia de hoje. Ok. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu trago para relatar o processo TC de número 6791/2024. Vou fazer uma leitura também bem resumida do processo. São as contas do senhor Marcos José Herculano da Silva, na condição de prefeito do município de Messias, exercício financeiro de 2023, que os autos tramitaram pela Diretoria de Fiscalização, que emitiu o relatório pela aprovação com ressalvas, regularidade com ressalvas. Na sequência, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer de número 1/2026, da lavra da procuradora Estela Mero Cavalcante, opinou pela regularidade também com ressalvas. Esse é o relatório, presidente. Eu vou entrar na leitura dos principais pontos que o nosso gabinete considerou como sensíveis na prestação de contas. O primeiro ponto foi a insuficiência de arrecadação. O segundo ponto está relacionado ao déficit orçamentário na faixa de R$ 1.823.000, e nós mencionamos que isso por si só não é causa de rejeição das contas, haja vista que a municipalidade possui um resultado fiscal não prejudicado em razão do déficit orçamentário, não gerou endividamento, e esse déficit foi decorrente da execução de despesas que estavam em superávit financeiro. Na sequência, nós temos também cumprimento dos limites com educação, com saúde. Outro ponto sensível da prestação de contas, ponto crítico da prestação de contas, foi o não cumprimento do VAT, aplicação de 14,99% nas despesas de capital, mas nós aplicamos aqui o princípio da insignificância. Tivemos também a ausência do certificado de regularidade previdenciária válido, também por si só não é causa de rejeição, mas a análise ficou prejudicada, tendo em vista que a manifestação da auditoria não aponta quem foi que deu causa à ausência desse certificado de regularidade previdenciário válido, né? Isso foi o prefeito municipal, o presidente do Instituto de Previdência, ou até mesmo o presidente da Câmara Municipal. Acho que são elementos essenciais para fazer análise da responsabilidade. E, por fim, falhas no portal de transparência do município. Por conta de tudo isso, nós estamos trazendo voto no sentido de emitir parecer pela aprovação com ressalva, senhor presidente, acompanhando a manifestação da diretoria e a manifestação do Ministério Público de Contas. Enio.
Senhor presidente, também conforme trazido já pelo ministro relator, manifestação ministerial nos autos, por intermédio do parecer número 1 de 2026, com encaminhamento de parecer pela regularidade com ressalvas, e houve também, em especial, quanto à situação da gestão previdenciária do município, senhor conselheiro, o Ministério Público opinou no sentido que fosse aberto um procedimento autônomo para verificação de irregularidade na gestão previdenciária, tendo em vista que o município encontra-se sem o certificado, né, anual atualizado, o que vem gerando prejuízos à municipalidade, inclusive de receber convênios por parte da União Federal, justamente pelo fato de não haver elementos suficientes na análise para verificar de quem deu causa, né, a não possibilidade de elaboração do certificado de regularização de regularidade previdenciária, se foi o prefeito ou se foi o gestor do Fundo Previdenciário Municipal ou, eventualmente, o presidente da Câmara de Vereadores, como não há elementos suficientes nos autos para a gente imputar responsabilidade a um ou a outro, né, justamente por não haver esses elementos, o parecer foi pela regularidade com ressalvas, mas pedindo a abertura de procedimento autônomo para a verificação dessas inconsistências na gestão previdenciária. Essa é a manifestação, senhor presidente. Apenas complementando, senhor presidente, conselheiro Otávio, demais conselheiras, esse ponto ele se conecta diretamente com aquela atuação em que nós solicitamos, quando a gente recebe representação administrativa do Ministério da Previdência, a juntada daquelas informações na prestação de contas. Muito provavelmente, se a gente tivesse essas informações nessa prestação de contas, o setor de auditoria do tribunal teria elementos suficientes para apreciar quem teria dado causa a essa irregularidade, né? E fazer uma análise mais própria, né? de responsabilidade de quem quer que seja, né? Então é só esse ponto que eu gostaria de pontuar. Não sei se Vossa Excelência lembra que tem aquelas representações do Ministério da Previdência. Sim. Já está pacificado no âmbito da Corte, né, de que a gente tem não mais admitido como representação, mas determinada juntada dessas representações, tanto na prestação de contas de governo, quanto nas prestações de contas de gestão do fundo, né, do presidente da Câmara Municipal também, porque isso vai servir de informação valiosa no julgamento ou na deliberação nessas prestações de contas, sem prejuízo de encaminhar essas informações para a DCT para avaliar estrategicamente, planejadamente a inclusão desse regime previdenciário no plano anual de fiscalização do tribunal, né? Então, a finalidade seria exatamente essa, trazer a eficiência que a gente precisa, diminuindo essa quantitativo de processos que às vezes tramitam de forma desnecessária no tribunal e muitas vezes sem se comunicar, né? Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Eu acompanho o relator, me uno ao entendimento do Ministério Público no sentido de fazer um processo especial para verificação dessa situação previdenciária, porque é um ponto muito sensível. A previdência para as pessoas é uma situação que vai repercutir justamente no momento que o ser humano mais precisa de atenção e cuidado, e depois de que ofereceu tudo de melhor que tinha no seu trabalho, na sua dedicação, para atendimento justamente do público, né, da sociedade. Então, eu me uno integralmente ao entendimento do Ministério Público para que, se o eminente relator entender também, abarcar a sugestão do Ministério Público para ser contemplado esse
esse ponto especificamente. É como me posiciono, presidente. Obrigada. Conselheiro Rodrigo, você... Presidente, eu também não vejo problema, né? A nossa metodologia no nosso gabinete é deixar isso a cargo da diretoria. Nós temos um município com regime previdenciário que não está completamente satisfeito do ponto de vista da normatização nacional, mas nós temos inúmeros outros regimes previdenciários em situação muito pior do que a deles. Né? Então, eu acredito que, como nossa capacidade de fiscalização é muito pequena, né? Por ano a previsão é de fiscalizar 20 entidades da administração indireta, e mesmo assim nós estamos tendo dificuldade como tribunal para alcançar essa meta. Eu acredito que, se a gente estabelecer uma obrigatoriedade de fiscalizar esse instituto, a gente certamente vai tirando da prioridade alguns ou algum que esteja em uma situação muito pior e que foi analisado por parte da diretoria. Eu prefiro deixar essa análise a cargo de uma análise técnica da diretoria, que tenha uma visão geral, global, quanto aos regimes previdenciários, e possa fazer um planejamento melhor. Mas não vejo óbice nenhum da gente determinar também. Vossa Excelência acata a sugestão do Ministério Público? Eu prefiro ficar vencido nesse ponto, se for o caso. Né? Ok. Conselheira... Com a devida vênia. Maria Cleide. Eu relato, presidente. Conselheira Renata. Acompanho o relator. Então, aprovado. Continua com a palavra, conselheira. Presidente, eu não tenho mais processo para relatar. Então, eu solicito Vossa Excelência que venha assumir a presidência para que eu possa fazer relato. A conselheira Renata, porque não veio aqui. Desculpe, conselheira, pelo amor de Deus. Desculpe. Senhor presidente, não tem um processo pautado, parece. É porque na minha pauta já não tinha. Desculpa aí. Alberto. Pois não. Tem um processo para relatar, senhor presidente? Por gentileza, também desculpe aí a Nada falha. demais. Perdi o costume. Tranquilo. Bom, a propósito, a pauta de hoje foi uma coincidência muito boa, que o conselheiro Rodrigo está a falar, a conselheira Rosa, né, sobre essa questão previdenciária, se conecta muito bem com o processo que eu relatarei a seguir. Bom, é o processo de número 1123 de 2026. É uma representação oriunda do Ministério da Fazenda através da Secretaria Especial da Receita Federal. A unidade o município de Giraldo Ponciano e especificamente o seu regime de previdência. Nas pessoas do prefeito, o senhor Gilberto Bezerra Barros, e o diretor-presidente do Instituto de Previdência, o senhor Nilson Soares Rodrigues. Trata-se de representação formulada pela Secretaria Especial da Receita Federal, integrante do Ministério da Fazenda, pelo meio do ofício de número 12, de 2026, na qual se narram fatos que, em tese, caracterizam atos de improbidade administrativa decorrente da ausência de recolhimento das contribuições sociais destinadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, chamado PIS-PASEP, instituído pela Lei Complementar número 8, de 3 de dezembro de 70. Posteriormente, o PASEP foi unificado e a contribuição para o Programa de Integração PIS, passando a denominar-se simplesmente PIS-PASEP, tributo federal, atualmente regido pela Lei 9.715, de 25 de novembro de 98. Segundo a representação, tais irregularidades teriam sido praticadas pelo diretor-presidente do regime de previdência próprio do município de Giraldo Ponciano, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2022, ou seja, a ausência de recolhimento desse tributo, PIS-PASEP. Então, os fatos escritos ensejaram a lavratura de um auto de infração cujo valor consolidado em dezembro de 2025 perfez o montante de R$ 422.728,94, sendo R$ 196.804,68 referente ao valor da contribuição propriamente dita, R$ 78.320,80 a título de juros de mora e R$ 147.603,46 centavos a título de multa, 75%. A autoridade representante conclui que, enfim, de acordo com a autoridade,
autuante. Enfim, comprovada a materialidade da infração de natureza política e administrativa, bem como identificada a sua autoria nos termos do artigo 73A da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei do Processo Fiscal, e do artigo 14 da Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, e do artigo 18 da Portaria Receita Federal 1750, formaliza a presente representação para fim de apuração de responsabilidade e improbidade administrativa em desfavor do gestor, que exerceu o cargo de chefia do Instituto Municipal de Previdência no período fiscalizado. Seguindo a marcha processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 3, PMPC 63 de 2026 RA, adotando as seguintes providências. Aí eu solicito até o senhor presidente o Ministério Público, porque é mais extenso e é mais prático, talvez ele mesmo já e o senhor concordar. Senhor presidente, na verdade, o Ministério Público se manifestou nos autos, né, em sede de juízo de admissibilidade, e a gente sabe que já teve diversas apresentações semelhantes a essa, né, em que o tribunal optou por não abrir o procedimento autônomo, mas sim remeter essas informações à diretoria técnica responsável para que faça esse cronograma, né, de fiscalizações na gestão previdenciária dos municípios. Né, mas o parecer exarado nos autos foi no sentido de que há elementos suficientes, indícios de irregularidade trazidos a conhecimento do tribunal, e pedindo, né, o prosseguimento da presente representação, a devida instrução processual pela diretoria competente, e que, após a instrução, os autos se tornassem ao Ministério Público para sua manifestação final de mérito. Bom, consta ainda nos autos o termo de distribuição 179 de 2026, que registra a distribuição para este relator. O relator, senhor presidente. Então, passo à fundamentação. Superados os pressupostos de admissibilidade, a Receita Federal é competente para tal, delimitada a competência dessa Corte, e para análise do feito, passa o exame do mérito da questão. No tocante ao mérito, verifica-se que os fatos narrados pelo representante mostram-se aptos a ensejar a atuação desta Corte, uma vez que apontam indícios de irregularidade decorrente do exercício de cargo público, consistente no não recolhimento de contribuições relativas ao PIS/PASEP, pelo então diretor-presidente do Instituto de Previdência de Geraldo Ponciano, no período compreendido de janeiro a dezembro de 2022. O caso em análise busca apurar suposta ocorrência de dano erário, já que no adimplemento ensejou a aplicação de multa e juros, cuja consequência jurídica pode ensejar o dever de ressarcimento integral por parte do agente causador do prejuízo. Neste contexto, cumpre salientar que a responsabilidade dos encargos decorrentes do adimplemento constitui o dever imposto pelo artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101. E aqui eu discorro sobre os dispositivos também de responsabilização, como o Decreto-Lei 2.124 de 84, a Lei 9.779, etc. Todos que responsabilizam os gestores. A eventual inadimplência do ente público pode caracterizar a infração à legislação vigente atribuível a gestor, especialmente quando decorrente de falta de planejamento e de observância aos deveres de responsabilidade fiscal. E aí também tem o Código Penal, tem a LIMB, né? Diversos. Assim, caso se confirme a ausência de cumprimento da obrigação tributária imposta, o ato poderá caracterizar a improbidade administrativa nos termos do artigo 10 do caput da 8.429 e a mais do processo fiscal de número 11.274.721.033/2025-50, entrando perante a Receita Federal. Todavia, considerando o contexto institucional desta Corte de Contas, verifica-se que a mera admissibilidade da demanda e o prosseguimento do feito poderiam resultar em a sua atuação tardia, sem trazer solução concreta e efetiva para o caso. Nesse sentido, a adoção de uma decisão estruturada, conforme defendido pelo conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, mostra-se medida mais adequada à situação analisada. Nessa perspectiva, mostra-se pertinente a adoção do entendimento manifestado pelo conselheiro no processo 14.508/2021,
no sentido de que a providência mais adequada consiste na juntada das informações respectivas às contas de governo e de gestão, possibilitando a análise mais ampla das consequências decorrentes das irregularidades constatadas. Não obstante a relevância dos fatos narrados, verifica-se que a solução mais adequada, à luz na racionalidade do controle externo e da busca por resultados institucionais mais efetivos, não consiste no recebimento autônomo da presente representação, mas sim na remessa das informações aos autos respectivos, como já colocado. Tal encaminhamento revela-se ainda mais pertinente diante do cenário normativo e jurisprudencial consolidado pelo tema 968 da Suprema Corte da nossa nação e pela emenda constitucional 136, que reforçaram a centralidade da regularidade previdenciária como condição para a manutenção de capacidade financeira institucional dos entes. Nesse novo paradigma, firmou-se, inclusive, o entendimento de que o Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, não pode ser concedido por meio de decisões liminares, que afastem o cumprimento dos requisitos legais, sob pena de esvaziamento do próprio sistema de controle e de enfraquecimento dos mecanismos de incentivo de adimplemento das obrigações previdenciárias. Deste modo, a análise no âmbito das contas permitirá não apenas verificação de eventual estabilização do gestor, mas também a adoção de determinações e recomendações estruturantes voltadas ao aperfeiçoamento da gestão do regime de previdência própria, com vista à prevenção de novas irregularidades e ao fortalecimento do equilíbrio atuarial e garantia da obtenção do CRP. Isso a propósito do seguinte, nessa decisão, o STF decidiu, cassar as decisões judiciais liminares que forneciam, o CRP judicial. E o TRF, quinta região, que é o nosso, saiu na frente já fazendo tudo isso. Porém, vale salientar que, em consulta realizada nesta data, constatou-se o cancelamento do certificado de regularidade previdenciária em razão do acórdão do TRF, que, em juízo de adequação, deu provimento à apelação da União. Tal circunstância reforça a necessidade de adoção de uma decisão estruturante por parte desta Corte, além de sugerir a inclusão de fiscalização no Plano Anual de Fiscalização, o PAF, promovido pela DEFASENF, a fim de garantir a regularidade do regime previdenciário e o cumprimento das normas aplicáveis. Ressalto, por fim, que o procedimento administrativo deve observar de forma estrita os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível presumir a ocorrência de irregularidades com fato consumado antes da devida apuração. Cumpre ainda destacar, em recente edição da Resolução Normativa desta Corte, de número 1 de 2025, a qual entrou em vigor no corrente ano, estabeleceu diretrizes obrigatórias para a adequação dos regimes próprios de previdência social às normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, especialmente no que se refere ao equilíbrio financeiro e atuarial, à regularidade dos repasses e à governança previdenciária. Referida norma fixou, inclusive, prazo para a adequação dos entes federados e reforçou o caráter cogente dessas obrigações, ao prever expressamente que o seu descumprimento constitui fundamento suficiente para o reconhecimento da irregularidade nas contas dos gestores, nos termos da legislação orgânica desta Corte. Nesse cenário, evidencia-se que a atuação do controle externo deve se orientar não apenas pela apuração de eventuais ilícitos pretéritos, mas também pela indução ao cumprimento das novas balizas normativas, mediante a adoção de medidas corretivas e estruturantes capazes de assegurar a conformidade dos RPPS e evitar a aplicação de grave sanção de rejeição das contas. Verifica ainda que outros tribunais de contas vêm adotando medidas normativas e técnicas voltadas ao aperfeiçoamento da gestão do regime de previdência, evidenciando a consolidação de uma atuação coordenada no âmbito do controle externo. Nesse mesmo contexto, destaca-se a iniciativa do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que publicou no Diário Eletrônico número 4, 256, em 15 de dezembro de 2025, o comunicado DCE 9 de 2025, pelo qual orienta os gestores do RPPS quanto à governança, as aplicações financeiras e as boas práticas de gestão previdenciária, bem como o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, por meio da nota técnica 7 de 2023, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, etc. Tais iniciativas demonstram que a atuação dos tribunais de contas tem se orientado não apenas pela repressão de ilegalidade, mas também pela indução de boas práticas e pelo fortalecimento da governança previdenciária em consonância com as diretrizes estabelecidas na emenda constitucional de número 103. No mesmo sentido,
evidencia que a atuação desta Corte de Contas não se limita à dimensão sancionatória fiscalizatória, assumindo também caráter pedagógico e indutivo, voltado ao aprimoramento da gestão. Exemplo disso foi o apoio institucional do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em parceria com a Escola de Contas, a realização do evento Giro Abipem Alagoas, Oficina de Regularidade Previdenciária, promovida pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, ocorrida em 16 e 17 de março do corrente ano, na sede desta Corte, o qual reúne gestores e técnicos para fins de adequação à Emenda Constitucional 136 e o tema 968 do STF. A iniciativa, que contou com a participação de membros e auditores desta Corte, com destaque para exposições voltadas ao certificado de regularidade previdenciária, a governanças, revela-se uma estratégia institucional orientada à capacitação e orientação à prevenção das irregularidades, reforçando o papel do controle externo como indutor de boas práticas e do equilíbrio financeiro e atuarial. Tanto exposto, verifica-se que a matéria em análise deve ser enfrentada à luz de um novo paradigma de controle externo, pela conjugação de esforços e considerando o entendimento firmado no tema 968 do STF, assim como o endurecimento promovido pela Emenda Constitucional 136 e as diretrizes já estabelecidas pela Resolução Normativa 1 de 2025. Então, tal encaminhamento permite não apenas a apuração de eventual responsabilidade do gestor, mas, sobretudo, a promoção de medidas estruturantes capazes de assegurar a regularidade previdenciária, prevenir a aplicação de sanções, como a rendição de contas e fortalecer a capacidade institucional. E assim, concluo, senhoras e senhores, ante a motivação e fundamentos exigidos na nossa lei orgânica, apresenta a proposta de decisão para que Vossas Excelências decidam no sentido de não acolher a presente representação pelas razões já expostas, determinar a juntada do relatório da auditoria que foi realizado pela Receita Federal, bem como da comunicação que originou o presente procedimento aos autos das respectivas prestações de contas de governo e dos autos das respectivas prestações de contas de gestão, tanto do prefeito quanto do presidente à época do Instituto de Previdência. Expedir ofícios ao atual prefeito e ao atual presidente do regime de previdência próprio do município, alertando quanto à necessidade de correção imediata das falhas, sob pena de responsabilização perante esta Corte e outras instâncias. Alertar aos atuais gestores que eventual descumprimento desta decisão, se não for acatada, poderá acarretar penalidade prevista na lei orgânica. Determinar o envio de cópia do ofício 12 de 2026, o ofício da Receita Federal, ao Ministério Público Estadual para dar ciência dos fatos e providências cabíveis. Também, no mesmo sentido, ao Ministério Público Federal para dar ciência dos fatos e providências cabíveis. Recomendar ao ente municipal do Instituto de Previdência de Geraldo Ponciano elaboração de plano estruturante destinado à regularização da situação financeira atual do RPS, bem como com vistas à obtenção do certificado de regularidade previdenciária. Recomendar a DEFASENF a inclusão da matéria no Plano Anual de Fiscalização, PAF, a fim de assegurar a regularidade do regime previdenciário e o cumprimento das normas aplicáveis, informando nas respectivas prestações de contas e contas de gestão aos gestores que derem causa do respectivo dano, se assim for. Recomendar à Procuradoria-Geral do município em questão ajuizar a ação de ressarcimento em face do gestor do dano, caso comprovado, vide o tema 642 de repercussão geral do STF, e a publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, é como eu apresento a Vossas Excelências essa proposta de decisão. Em discussão, o processo relatado pelo Alberto. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o voto do... Conselheiro Rodrigo. Também, Excelência, acompanho. Conselheira Renata. Acompanho, relator. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Encerrado minha pauta por hoje, senhor presidente. Obrigado. Bom, encerrado a pauta de vocês, eu peço ao conselheiro Rodrigo para assumir a presidência para que eu possa... Conselheiro Otávio, Vossa Excelência pode relatar daí, não teria problema nenhum, não. Ok. Vossa Excelência com a palavra. Vossa Excelência. Tá.
Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Passa a relatar o processo 14.266/2023. Versos autos acerca de representação formulada pela empresa Adulab, Comércio e Produtos e Equipamento Limitado, em face do consórcio intermunicipal do Sertão de Alagoas, CONISA, relativo à suposta irregularidade no procedimento licitatório, o pregão eletrônico 10.009/2023, cujo objeto é a escolha de proposta mais vantajosa para registro de preço, para eventual aquisição de material lúdico, pedagógico e laboratórios multidisciplinar fundamental, através do consórcio intermunicipal Sertão de Alagoas, CONISA. Na exordial, o representante aduz que existe vício que macula o certame, em especial o critério utilizado no julgamento de menor preço por lote que teria aglutinado itens de natureza diversa no mesmo lote, o qual comprometeria a ampla competitividade e direcionava o feito. Por fim, requereu a concessão de medida liminar para suspender o certame e, no mérito, declarar a nulidade do certame. Subsidiariamente, requereu a mudança do critério de julgamento para o menor preço por item. O feito recepcionado nesta corte, tendo sido autuado na ocasião que o presente processo foi distribuído a esta relatoria, consoante sorteio eletrônico disposto no termo do artigo do termo de distribuição 2414/2023, e em ato contínuo encaminhado para o Ministério Público de Contas para análise e manifestação. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 3535 de 2024, entendendo estarem presentes os indícios de irregularidades trazidos a essa Corte de Conta. Em razão disso, nos manifestamos pela admissibilidade da presente representação, a necessidade de instrução do feito pela diretoria competente, e quanto a cautelar, manifestação ministerial foi no sentido de que não estão presentes os pressupostos exigidos para a suspensão do certame. No mais, após a devida instrução pela unidade técnica, que os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Ok. Acompanhando já o parecer do Ministério Público, e como esse objeto ele tem sido constante aqui com relação aos consórcios, eu vou passar direto ao voto. Se alguém quiser alguma pergunta, nós retornamos, né? Na verdade, acompanhando o Ministério Público, não conceder a liminar, mas conceder a presente representação, uma vez que os feitos e os requisitos para a admissibilidade foi previsto no artigo 102 da Lei 8.790, para que seja apurado os fatos noticiados pela empresa Adulab, Comércio de Produtos e Equipamentos. B. Indeferir a medida cautelar em razão de não preenchimento dos requisitos e citar a presidente da CONISA, a senhora Rosa Camilo, prefeita de Dois Riachos, para que no prazo de 15 dias úteis, contado a partir do recebimento da notificação, justifique e represente os devidos esclarecimentos acerca das irregularidades ou ilegalidade apontada na presente representação. Encaminhar os autos à diretoria técnica competente para que sejam realizadas as providências cabíveis. Encaminhar os autos, após o final, encaminhar os autos ao Ministério Público para manifestação conclusiva. F. Após o cumprimento das providências acima, retorne ao gabinete do relator e G. Dá publicidade à decisão no nosso diário oficial. É como voto. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira Renata. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovado. Tenho em mãos agora o processo 8105/2023, do município, a prestação de contas do município de Olho d'Água das Flores, exercício 2022. Trata dos autos a prestação de conta do município de Olho d'Água das Flores, correspondente ao exercício de 2022, apresentada pelo senhor José Luiz Vasconcelos dos Anjos, prefeito municipal, para análise e emissão de parecer prévio por este tribunal.
As contas prestadas pelo prefeito consistem no balanço geral do município e no relatório central do Sistema de Controle Interno, e as mesmas foram encaminhadas tempestivamente. O exame foi realizado pela Diretoria de Fiscalização, Administração Financeira e Orçamentária, DEFAFON, que, por meio do relatório 128 de 2025, assinado pelos analistas de contas Rogério Tavares, Antônio dos Santos e Givanildo Fernandes Ferreira, e abrangeu os seguintes aspectos da gestão municipal: a análise do parecer do controle interno, a gestão orçamentária, gestão do patrimônio financeiro, análise de cumprimento dos limites relativos à saúde, ao ensino e o gasto com pessoal, e o repasse do duodécimo, e a gestão fiscal. A área técnica oportunizou o contraditório da ampla defesa ao prefeito do município, sendo o gestor regularmente notificado no endereço eletrônico, cadastrado e validado no nosso cardujo, sobre a inconformidades encontrada no processo TC 8105 de 2023. O ente apresentou justificativa nos autos, deste modo a diretoria técnica emitiu um relatório técnico conclusivo em número 177 de 2025, assinado pelos analistas já mencionados, sugerindo a regularidade nas contas. O Ministério Público de Contas, nos termos do parecer número 1 de 2026, elaborado pelo Procurador de Contas Ricardo Chinardi Rodrigues, manifestou-se pela impossibilidade material de análise do mérito em virtude do considerável tempo já decorrido, bem como o relatório técnico não ter atendido as várias tentativas frustrada de adequação às instruções do padrão usualmente adotado nessa corte em outras prestações de contas do Ministério Público, tá? Sem emissão do parecer prévio nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica. É o relatório, doutor Henrique. Presidente, conforme trazido em relatório, houve algumas diligências nesse processo, após a tramitação na unidade técnica e ao chegar do Ministério Público, foi detectado que o relatório elaborado ele não atendia aos pontos, né, de análise mínima estabelecidos no anexo único do ato 104 de 2023. Mesmo após retornar para a unidade técnica e a unidade técnica se manifestar novamente, o opinativo do Ministério Público foi reiterado nesse sentido, de que o relatório não atende aos parâmetros mínimos e, em razão disso, o Ministério Público entendeu pela impossibilidade material de manifestação de mérito nos presentes autos, tendo em vista que a análise empreendida pela unidade técnica apresenta inconsistências e contradições, bem como carece de fundamentação e motivação minimamente suficiente à compreensão das conclusões quanto à avaliação de cada achado apontado. Diante do exposto, considerando o teor do relatório técnico conclusivo e considerando o tempo já decorrido, ultrapassando substancialmente o prazo estabelecido para a deliberação da Corte, o Ministério Público opinou pela impossibilidade material de análise do mérito, pugnando pelo arquivamento dos autos sem emissão do parecer prévio nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica da Corte. Essa é a manifestação, senhor presidente. Ao fazer a análise da documentação apresentada, meu voto é no sentido de rejeitar as contas do município de Olho d'Água das Flores. Destaco que os limites constitucionais do ano de 2022 foram os seguintes: aplicação mínima de ação do Serviço Público de Saúde executou 21,93%, quando o mínimo era 15%. Manutenção e desenvolvimento no ensino, mínimo de 25%, executou 31%. Limites obrigatórios do Fundeb, mínimo de 70% remuneração dos profissionais de educação básica, executou 69,59%. Proporção de 50% de complementação da união do Fundeb, VAAT, Educação Infantil, exigido era 52,71%, conforme portaria do MED, executou 43,30% dos valores exigidos. E aí é que a minha decisão, o meu voto é nesse sentido, por se tratar, eu acho que da coisa mais importante que esse país tem, que é a educação. E o valor é muito representativo com relação ao tamanho do município e o que foi deixado de aplicar.
né? O valor exigido é 3.533.000, aplicado 2.900.000. Ou seja, fica faltando um valor substancial de R$630.000. O gasto com o pessoal, o Poder Executivo, ele gastou 48,03, o Poder Legislativo 1,70. Vale ressaltar que, para apuração dos valores da execução de despesa, foram com base nas despesas detalhadas no anexo 6. Portanto, voto no sentido de emitir o parecer prévio pela rejeição das contas, com as seguintes determinações, recomendações e encaminhamentos. A. O descumprimento do percentual mínimo exigido na aplicação dos recursos do Fundeb, referente à complementação do VAT, aplicação da educação infantil, era 52, aplicou 43, e nos valores já mencionados. A descrição completa dos fundamentos para a emissão de opinião sobre a execução dos orçamentos consta no relatório sobre as contas do município de Olho d'Água das Flores. Determinar ao governo municipal que letra A, que o órgão central do Sistema de Controle Interno deve atuar efetivamente nos temas descritos na Instrução Normativa 3/2011 e aprimorar o parecer do controle interno para que possa apresentar dados e informações relevantes sobre sua atuação e a gestão do prefeito no período analisado. B. Manter o portal de transparência devidamente atualizado com demonstrativo contábeis e fiscais do ano corrente. E terceiro, recomendar ao governo municipal de Olho d'Água a elaboração de um planejamento estratégico que vise diversificar as receitas municipais, permitir que o município tenha uma base financeira mais sólida e duradoura, que tenha a capacidade de atender às necessidades da comunidade de forma mais eficiente e sustentável. E B, atuar de forma responsável na gestão financeira do município, evitando que as despesas sejam empenhadas em um ritmo superior à capacidade de pagamento e garantindo que o município possa honrar os seus compromissos assumidos para os terceiros. E os dos encaminhamentos remeter o voto do relator ao parecer prévio ao gestor, remeter, após o trânsito julgado, a cópia do parecer prévio à Câmara Municipal, C, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, e D, retornar o processo ao gabinete deste conselheiro após o cumprimento do dispositivo acima, para as medidas que sejam necessárias. É como voto, presidente. Coloco em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Renata. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do processo. Sim. Ok. Processo com vista, portanto, à conselheira Renata. Por último, é o processo 7198-2025 do município de Marechal Deodoro, gestão do senhor Cláudio Roberto Aires da Costa. Trata-se os autos da prestação de conta do município de Marechal Deodoro, pelo senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, prefeito municipal entre 2021 a 2024, para fins de análise e emissão de parecer prévio por este tribunal. As contas prestadas pelo prefeito consistem no balanço geral do município e no relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno. As mesmas foram encaminhadas tempestivamente, obedecendo os prazos determinados na Resolução 1 de 2016. O exame foi realizado pela Diretoria de Fiscalização e Administração Financeira, DEFAFON, que, por meio do relatório 119/2025, assinado pelo agente do controle externo, Alice Helena Cavalcante de Moraes, e abrangeu os seguintes aspectos da gestão municipal: análise do parecer de controle interno, gestão orçamentária, gestão de patrimônio financeiro, análise de cumprimento dos limites entre saúde e educação, repasse do duodécimo e a gestão fiscal. Na análise realizada, a diretoria técnica apontou algumas impropriedades ou irregularidade. A área técnica oportunizou o contraditório, a ampla defesa do prefeito do município, sendo o gestor regularmente notificado no endereço eletrônico cadastrado no Cardujo, sobre as inconformidades encontradas no processo. O ente apresentou justificativo nos autos, a qual foi analisada pela diretoria técnica, que emitiu um novo relatório, o 172/2025, opinando pela regularidade das contas com ressalva. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 27/2026, elaborado pela Procuradora de Contas Estela Américo Cavalcante, manifestou-se pela regularidade com ressalva
do Governo Municipal de Marechal Deodoro, relativo ao exercício 2024, com base nos achados que persiste após o contraditório. É o relatório. Senhor presidente, conforme trazido em relatório, a manifestação ministerial nos autos, por intermédio do parecer 27 de 2026, acompanhando o posicionamento da unidade técnica pela regularidade com ressalvas das contas do exercício de Marechal Deodoro, do exercício de 2024, e pela emissão de determinações de correção de inconsistências apresentadas na gestão do município, em especial quanto à atuação do controle interno, pela necessidade de um melhor acompanhamento da previdência própria municipal, bem como atenção especial na cobertura da educação infantil. Esses 3 pontos foram elencados expressamente no parecer, razão pela qual também eu faço aqui em sessão. E teve só mais um ponto, conselheiro Otávio, que foi o pedido do Ministério Público, também expresso nos autos, para que fosse determinada a tramitação prioritária do processo TC, deixa eu pegar o número aqui, momento. Processo TC 1471 de 2024, que trata do acompanhamento da execução dos recursos referente àquelas outorgas pagas pela BRK quanto aos serviços de saneamento e água, que foram objeto de suplementação orçamentária no exercício de 2023 e que, por ocasião da análise das contas de 2023, houve esse destaque para que esses recursos fossem a execução desses recursos fosse acompanhada em processo autônomo e, novamente, como esse processo ainda não teve devido seguimento, e tendo em vista que isso realmente interfere e foram receitas relevantes, foi colocado oportunamente pelo Ministério Público na análise dos autos que seja feito um acompanhamento, uma determinação a fim de que haja a tramitação prioritária desse processo. Em resumo, em que pese as inconsistências e apontamentos de necessidade de melhorias, não comprometerem a gestão, a manifestação do Ministério Público foi pela regularidade com ressalvas das contas do exercício de Marechal Deodoro no exercício 2024. Público, o processo está tramitando, está na diretoria, está tramitando separado com relação a essa apuração. Tá? O processo é indicado por Vossa Excelência. Retornando aqui aos autos, no sentido de foi cumprido os índices com relação à educação e gasto pessoal e saúde. Portanto, eu, no meu voto, vou emitir um parecer recomendando pela regularidade com ressalva e fazendo algumas determinações, recomendações e encaminhamento nos seguintes termos, com base no procedimento aplicado sobre a ótica qualitativa da análise sobre a execução dos orçamentos que conclui a regularidade com ressalva das contas, em razão da violação de exigências legais, constitucionais ou regulamentares dos termos apresentados diante de constatação. A. O exercício de funções finalísticas do controle de servidores não efetivo. B. A inobservância de normas contábeis quanto ao correto registro dos fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial. C. O dispositivo estranho ao orçamento público com inobservância do princípio de exclusividade previsto no artigo 165, parágrafo 8 da Constituição Federal. Divergência de classificação de despesa custeadas com superávit do exercício de inobservância, o MDF, da 4ª edição da portaria do STN,
E atraso do envio de dados do Sistema de Informação sobre o Orçamento Público, o CIOP. E F, o atraso também com relação ao sistema do CIOPS. Passando isso, essa informação, passamos a determinar ao governo municipal a correção das falhas de natureza contábil identificada e que na próxima prestação de contas a referida norma regulamentar seja devidamente cumprida, sob pena que as contas sejam consideradas irregulares ou imposição das sanções decorrentes. B. A integral observância da instituição normativa do TCE 03/2011 pela manifestação do órgão de controle interno municipal com relação a todos os pontos de controle estabelecidos, referente ao exercício, e que na próxima prestação de contas também seja cumprida devidamente essa regulamentação. C. Observar os limites estabelecidos pelo princípio da exclusividade previsto no artigo 65 da Constituição Federal, de modo a não incluir dispositivo estranho ao conteúdo típico da Lei Orçamentária Anual. Terceiro, recomendar ao governo de Marechal Deodoro, municipal de Marechal Deodoro, a observância no prazo estabelecido para a remessa das informações necessárias para a alimentação do Sistema de Informação e Orçamento Público da Educação, CIOP, e no Sistema de Informação de Orçamento Público da Saúde, CIOPS, as plataformas mantidas pelos órgãos federais, a fim de evitar sanções que possam configurar danos à administração pública municipal, como a suspensão de transferência voluntária pela própria União, com repercussão negativa sobre as contas futuramente prestadas. Dito isso, encaminhamos pela aprovação com ressalva e o relator, com o parecer prévio ao gestor, por meio de encaminhamento do AR, B. Remeter, após o trânsito julgado, a cópia do parecer prévio à Câmara Municipal, conforme determina o artigo 149 do Regimento Interno. C. Publicar a presente decisão no Diário Oficial. E D. Retornar o processo ao gabinete do conselheiro, após o cumprimento dos dispositivos acima. Como voto, senhor presidente? Matéria em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira Renata. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovado. Presidente, não tem mais processo para o dia de hoje. Então devolvo a palavra a Vossa Excelência. Esgotadas as pautas, então fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Enio, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental e avisando o plenário que não estarei na próxima terça-feira, estarei numa viagem de um tribunal que vem participando de todas as ações da Tricom a nível, toda vez que tem um encontro internacional, e eles encaminharam o convite, mandaram as passagens. Eu estou indo para Angola, então já estou dizendo que será uma viagem internacional que possa, neste momento, ser assumida conforme o regimento da nossa casa. Tá encerrada a sessão.